Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Ping Podcast. E hoje eu tô aqui com um tema muito legal. Antifragilidade financeira. Como empresários constroem riqueza mesmo em tempos incertos. Captou? Acho que todo mundo tá precisando de uma mensagem dessa, né? E hoje eu tô aqui com o Lúcio Cursi, ele que é mentor em desenvolvimento humano. E eu vou dar a palavra para ele se apresentar. Primeiramente, Lúcio, quero te agradecer pela generosidade de estar aqui compartilhando aí seu conhecimento, a sua expertise, trazendo uma mensagem poderosa aqui para os empresários, né? Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Renato. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz, muito honrado de estar aqui. É uma oportunidade interessante de bater um papo sobre isso daí. Legal demais. E eu quero que você comece se apresentando. Bom, então, Lúcio Cursi, eu trabalho nessa área que faz a conexão entre a estratégia e a estrutura e o resultado. Então, eu ajudo pessoas, líderes, equipes, negócios a transformar a visão em estratégia, a estratégia em estrutura e a estrutura em resultados sustentáveis ao longo do tempo. E a gente sempre começa ali pelo financeiro, mas quando a gente está trabalhando, seja com uma pessoa, seja com uma empresa, a amplitude é bem maior do que o financeiro, né? A gente acaba se mostrando no financeiro, mas realmente os problemas ou as questões são mais profundas. Legal demais. E a gente vê muita coisa, muitas empresas hoje faturando bem, né, Lúcio? Sim. O negócio parece estar indo bem, mas no final das contas o caixa está sempre apertado. Isso acontece muito ou pouco? Muito. Obrigado por trazer isso aí, Renato. Que é até o motivo porque a gente trouxe esse assunto, né? Que eu criei essa palestra, que tá vindo mais coisas aí, mas foi justamente em cima disso daí. Exato. Eu sei que você ajuda empresários a justamente entenderem esse comportamento financeiro, montarem estratégias para resolver esse problema. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que acontece com o empresário para cair nessa cilada? Para chegar nessa situação? Tem algumas coisas aí para a gente analisar, né? Uhum. Então, a primeira, talvez, que seja a mais importante, é que há uma confusão entre faturamento, receita, margem e lucro. Então, as pessoas, empresários, geralmente pensam que aumentar o faturamento é a solução de tudo. Às vezes, não. Às vezes é o contrário. É até você estar cavando mais o buraco. Então, a gente não paga a despesa com o faturamento em si, né? A gente paga com a receita e com a margem a partir da receita. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que no meio desse processo, a gente se perde em algumas crenças limitantes, a gente se perde por falta de direção, a gente se perde por falta de visão. Um problema muito sério que eu tenho identificado é a armadilha do curto prazo. Então, a gente resolve o problema de hoje, de agora, toma uma decisão no imediatismo. E essa decisão costuma custar caro no futuro. E o que você aconselha quando você dá essa mentoria para empresários, né? Quando você acaba percebendo essa situação, como que você lida com isso? Qual que é o primeiro ponto ali que eu acho que é interessante a gente trazer? Porque é uma maneira até de dar uma luz ali para o empresário que talvez esteja passando. Quais são os sintomas, né, que ele sente neste momento? E como que é o primeiro passo ali para ajudar esse empresário? Tá, os sintomas. Hoje, mais cedo, eu fiz um post lá, dá uma olhadinha lá. Então, mas os sintomas, fácil, tá? Primeiro, olha o seu caixa. Segundo, olha a sua agenda. E terceiro, olha a sua energia. Se o seu caixa está sempre no vermelho, está sempre apertado, se a sua agenda ela está sempre atrasada, você está sempre desorganizado, você está sempre atrás com seus compromissos, e se a sua energia pessoal anda baixa, sempre muito baixa, você dorme cansado, e acorda mais cansado, provavelmente você está vivendo no curto prazo. E o curto prazo é interessante porque tem uma pegadinha interessante. O curto prazo geralmente ele se apresenta como importante, necessário e urgente. E aí você não para poder pensar e a consequência a longo prazo ela é muito cara. Então o primeiro ponto é esse, dá uma olhadinha, me segue lá nas redes sociais, que essa semana eu vou estar trazendo ali algumas dicas para poder você escapar dessa armadilha do curto prazo. O segundo é entender que o seu faturamento reflete o potencial da sua empresa, do seu negócio, mas não necessariamente a lucratividade.
Então, a gente precisa fazer uma bela análise financeira para separar faturamento de receita e de margem e de lucro, né? E o importante é lucro. Eu até, nas palestras, nas mentorias, eu costumo perguntar, o que você prefere? Ganhar 10% de 500 mil ou 5% de 1 milhão? O que você prefere? Ganhar 10% de 500 mil ou 5% de 1 milhão? E o que o pessoal responde? Nossa, tem de tudo. Antes de fazer conta. Antes de fazer conta, tem todo tipo de resposta. É que você pensa 10% no rosto, Nossa, né? No fundo é o mesmo valor, né? É o mesmo valor monetário, 50 mil é o mesmo valor. Porém, qual que é o esforço que você tem para faturar 1 milhão? E qual que é o esforço que você tem de investimento, de tudo para faturar 500 mil? Então, o empresário, ele não trabalha pelo faturamento, ele trabalha pela rentabilidade. Eu, você, todo empresário, né? Nós queremos lucro. Pensa nisso, lucro. E aí são esses pontos que eu acho importante a gente trazer no primeiro momento. E você falando assim, me parece que um grande erro por trás de tudo, um grande problema por trás de tudo, acho que é a questão comportamental. Né? Pelo que você contou, na verdade, eu acho que tudo é um resultado de comportamento. Isso, é exatamente aí que eu trabalho, tá? Na área comportamental. Legal. É exatamente aí que eu trabalho. E o que você pode nos contar sobre essa questão comportamental? Que tipo de comportamento faz gerar esse tipo de situação, né, no mundo empresarial? Comportamento, geralmente, é o que eu te falei, de imediatismo, é de falta de visão de longo prazo e é de algumas crenças limitantes que a gente traz com a gente. Crença limitante? Crença limitante. Conte-nos mais. Bom, crença limitante, todo mundo, imagino que todo mundo saiba, são algumas certezas que a gente traz. Inclusive, você já viu Divertidamente 2? Sim. O 1 e o 2, assista. No Divertidamente 2 tem lá a construção, mostra, né, na maneira bem didática ali, a construção de crenças limitantes. Então é aquilo mesmo, você vai tendo algumas certezas, essas certezas se permanecem e elas podem te impulsionar ou elas podem te travar. E aí, o comportamento do empresário, principalmente em pequenas e médias empresas, ele reflete muito na cultura da empresa. Eu costumo fazer uma analogia com a família, né? Aquelas famílias tradicionais, antigas, onde o pai tinha uma postura e todo mundo seguia, né? Então é mais ou menos assim. O que você é, principalmente como você se comporta, o que você faz, passa para a sua equipe. Tá? Líderes também, não só empresários, líderes também. Quando o líder tem um tipo de comportamento, um tipo de maneira de visão de encarar a vida, isso passa para a equipe. E essas crenças limitantes têm a ver com escassez, tem a ver com segurança, e tem a ver com algumas outras coisas mais íntimas da pessoa e que é aí que a gente trabalha. Seja com o empresário, seja com a liderança, seja com a equipe, a gente identifica isso, muitas vezes a gente nem abre, não precisa nem falar, né? A gente só identifica isso e trabalha isso. E o financeiro é onde a gente expõe isso com mais facilidade. Tem muita... que está mostrando ali, né? Isso. Onde é fácil de visualizar, né? O resultado está na cara. Exatamente. Então, se a sua conta está sempre no vermelho, tem um problema comportamental por trás. E agora uma curiosidade, né? Você falando assim, eu acho que deve ter uma dificuldade, né? Eu acho que no geral das pessoas de acharem que elas têm crenças limitantes. Muitas vezes é inconsciente isso, sempre é inconsciente, mas ela não percebe que aquilo está causando aquele problema, né? Mas você que trabalha com isso, é isso mesmo? Essa impressão minha é verdadeira? Eu trabalho principalmente com autoconhecimento. As pessoas muitas vezes não percebem isso, mas no fundo isso é a parte mais importante. E é muito difícil você se olhar no espelho. Eu imagino que você sofre um grande desafio aí trabalhando nesse ponto, né? Sim, é um desafio e que eu diria até que quando a gente consegue superar é muito gratificante, né? E não tem como você apontar para a pessoa. Você precisa levar a pessoa a ter essa consciência. E é fácil? Não é fácil. Depende muito da pessoa, né? Tem pessoa que é mais maleável, mas a maioria das pessoas é, como você disse, é bastante resistente. Então, não, isso não acontece comigo. Geralmente, quando eu faço consultoria, eu também trabalho com consultoria, né? Mentoria, você transfere conhecimentos e tal, e mentoria você põe a mão na massa. Você entra dentro da empresa e tal.
Então, quando eu trabalho com consultoria, geralmente uma coisa que eu uso do empresário é: comigo você não precisa se preocupar, não. Tá? Comigo tá tudo certo, tá tudo ok, a equipe que tá errada, o negócio que tá ruim, a concorrência, o mercado, e eu tô bem, e ó, eu só gasto 10 mil por mês. Meu prolabore e minha retirada é só 10 mil por mês. Nossa, aí você já me falou, você falando isso, eu já percebo ali um grande problema, né? A autorresponsabilidade, a falta de autorresponsabilidade. Quando você pega alguém falando exatamente nesse ponto, a culpa é do outro, a culpa é da equipe, a equipe que faz isso. Você tá fugindo da sua responsabilidade, né? Eu sempre falo, a culpa é sempre nossa. Se tá errado alguma coisa, a culpa é nossa. Se a pessoa não tá funcionando bem ali, a culpa é nossa, né? Mas eu vejo que muitas pessoas têm essa dificuldade em estar assumindo a responsabilidade sobre, acha que não tá dando certo aquela pessoa naquela função por conta dela, mas na verdade às vezes faltou um treinamento, às vezes você não contratou uma pessoa para o cargo correto, né? Você tá colocando uma pessoa para uma finalidade para qual ela não tem a expertise disso, né? E o empresário muitas vezes quer fugir dessa responsabilidade, né? E agora me diga, como que se lida com esse tipo de situação? Como que é esse processo que faz a pessoa tomar essa consciência? Porque eu acho que trazer isso vai, acho que clarear bastante as ideias aqui, né? Sim. Só pegar um ponto aqui, dar um passo atrás do que você falou, que você entendeu perfeitamente, tá? Não sei se você tem noção disso, mas você entendeu muito bem. E aí tem uma crença limitante quando você falou de responsabilidade. Grande parte do meu trabalho é fazer com que as pessoas assumam as suas responsabilidades. E aí tem umas crenças limitantes que são: eu sou responsável por tudo, e aí responsabilidade vira culpa. E culpa trava. Culpa prende. Culpa é como se fosse uma bola de aço amarrada no teu pé que não te deixa ir para frente. E o outro lado é: eu não sou culpado de nada porque eu sou bom, eu sou o perfeito, eu faço tudo legal. São crenças limitantes. E aí você vai conversando, você vai interpretando isso e você vai ajudando as pessoas a esclarecer. E é assim que o resto todo funciona, entende? A gente vai conversando, vai entendendo. Eu preciso começar pela análise financeira. Então, eu tenho um produto que chama Diagnóstico Estrutural Estratégico, que é onde eu começo, seja com pessoa física, seja com pessoa jurídica, eu começo sempre por ali. De verdade, ali naqueles números, quando você tem clareza dos números, e é outro ponto forte do meu trabalho, né? Trabalho a visão, clareza. Quando você tem clareza daqueles números, você fala: cara, tem um problema aqui. E esse problema aqui, financeiro, é só um reflexo de um outro problema que está por trás. Este é comportamental. E aí você começa a investigar, né? Então a gente faz assim: bom, chegamos ali num ponto que provavelmente é a Renata. Vamos conversar, Renata? E aí você tem que achar um CPF ali, né? Sempre, né? Sempre você tem que achar. Aí, vamos sentar, vamos conversar, vamos entender, vamos ver. Uma coisa que acontece muito com liderança, por exemplo, é que não falam a mesma língua. Então, de repente, você tem um líder que está com falta de clareza, com falta de visão, com falta de direção, desesperado por faturamento. E ele não quer saber o custo disso, ele só quer que o faturamento cresça, mas ele não entende nada por trás. E aí ele tem um funcionário lá, um colaborador, que é um excelente técnico naquilo que ele faz. E a coisa não está fluindo. E ele aponta o dedo para o funcionário e fala: cara, mas eu pago tão bem para essa pessoa, ela é tão excelente, por que ela não devolve mais? E a pessoa do lado dela fala: puxa, mas eu faço tudo que eu posso, estou dando o melhor de mim e nunca agrada. Que cara que é esse? E aí a coisa não flui. E muitas vezes você acaba perdendo uma oportunidade de negócio, ou até um bom colaborador, um excelente colaborador, por falta dessa visão. E aí nós precisamos fazer com que cada um se enxergue a sua responsabilidade. Sim. E aí nós precisamos fazer com que cada um entenda o que o outro quer. E é meio como que falar com criança, sabe? Quando você vai falar com criança, não sei se vocês sabem, né? Mas o legal é que você fique na mesma linha dos olhos, né? Que você se agache, sente, ajoelhe para que a criança te entenda. E aí você precisa descer do seu degrau ou subir um degrau para falar no mesmo nível. E aí quando você consegue colocar essas duas pessoas falando conscientemente no mesmo nível, a gente acha respostas. Que desafio. Agora vem uma pergunta, né? Sim. Você conseguiu resolver 100% dos casos? Não. Não. Tem gente que é imutável. Olha, tem gente que desistiu antes. Desistiu cedo demais.
Tem gente que parou num ponto crucial do processo. Em que momento que é esse ponto crucial? É quando mais dói. É a dor que faz a gente evoluir. Então, pode ser a dor financeira mesmo da falta do caixa, pode ser a dor de se enxergar, de olhar para aquela crença ou para aquela necessidade de mudança, daquele comportamento que precisa mudar, é quando dói mais. É um momento crucial, é a virada de chave que eu falo, é ali. Ali ou vai ou racha. E muitas vezes tem gente que desiste ali nesse Desiste ali mesmo, Vou te falar que rachar até que não. O que acontece é mais desistência, porque quando você supera essa fase, e para cada pessoa tem um tempo, né? Não é todo mundo ao mesmo tempo. Quando você supera essa fase, o que vem pela frente é coisa boa. Mas é muito doloroso de se olhar no espelho, é muito doloroso de assumir a responsabilidade, é muito doloroso enxergar os teus erros. E erro não tem nada de errado, né? Não tem problema nenhum. A gente erra todo dia, né? O importante é aprender com o erro. Aprender com o erro. E tem aquelas pessoas que simplesmente não adaptam, não querem a mudança. O que faz a pessoa não querer a mudança? Não, eu fico pensando porque às vezes a pessoa tá sofrendo, ela tem os sintomas lá, como você disse no começo ali. Tá com um caixa sempre vermelho, sempre apertado, tá estressado porque não consegue descansar, porque tá sempre, né, acumulado com trabalho, enfim. Chega nesse momento ele tá vivendo um momento de dor. Sim. O que faz a pessoa não querer evoluir nesse ponto? Onde mais ela quer chegar? Tem algumas coisas aí, a conversa vai longe. Eu adoro eu adoro esse assunto. A conversa vai longe, mas, por exemplo, o mais comum, que é o mais fácil das pessoas entenderem, né? É a zona de conforto. E aí vem uma pergunta. Sim. Onde está o conforto nessa zona onde você está sofrendo? É que a mudança, você imagina que ela é uma dor maior. Você imagina que deixar a zona de conforto, a dor vai ser maior. Até uma vez eu ouvi uma palestra que foi muito, muito boa de um neurocientista e ele fala que é a zona do desconhecido, né? Isso. Na verdade, as pessoas têm mais medo do desconhecido do que o medo do que o sofrimento do que está ali vivendo naquele momento, né? Exatamente, é bem por aí. E aí tem toda a ação necessária, né? Você pode chegar em casa no final de um dia cansado, se jogar no sofá, comer um monte de comida processada, assistir série até seus olhos ficarem vermelhos na madrugada e acordar no outro dia cansado, irritado, reclamar que o seu corpo não está respondendo, ou que você está acima ou abaixo do peso que você gostaria. E o outro lado seria você não ceder ao sofá, que é a sua zona de conforto. E a gente está falando de hábitos, né? De hábitos, exatamente, perfeitamente. Comportamentos são hábitos, né? Nós, seres humanos, somos animais de hábitos. E rotina é super importante, disciplina é super importante, mas disciplina na parte boa, né? Então você toma banho do mesmo jeito, escova o dente do mesmo jeito, veste a roupa do mesmo jeito. Se você olhar no seu guarda-roupa, você escolhe sempre mais ou menos 20% das roupas que você tem lá 10 camisas e são sempre 2 que você está repetindo, porque nós somos animais de hábitos. Então, e tem uma coisa interessante sobre hábito, a gente não perde um hábito, a gente substitui um hábito. Então, se você falar, vou perder o hábito de ir para o sofá, você vai ter que substituí-lo por outra coisa. Eu tenho o hábito de recorrer, no mundo empresarial, sempre aos meus recebíveis, antecipar os meus recebíveis, no melhor aperto. Tem outras saídas, mas virou um hábito. E a resposta talvez mais fácil é a zona de conforto. Só que você está comendo o amanhã. Então, Está se enfiando uma bola de neve, né? Exatamente. Então, eu tenho um problema com faturamento. Aí a resposta mais fácil qual que é? Baixa o preço. Para vender mais. E aí você baixa o preço, muitas vezes você... Sem lucro. Sem lucro, estrangula a sua margem. E aí quanto mais você vende, pior fica o problema. E eu tenho uma equipe que não está performando bem. Eu troco o líder, por exemplo. E aí eu coloco o meu melhor vendedor como gerente. Aí você perde um bom gerente e perde um bom vendedor. Porque às vezes não era a pessoa certa para aquela função. Ela estava muito bem onde ela estava. Mas a gente está ali na zona de conforto, a gente está ali na rotina, a gente está ali nos hábitos. É assim que sempre foi feito. É assim que eu vou continuar fazendo. E mudar não faz sentido para mim. Então a parte mais importante é motivar, mas também te convencer de que a mudança vale a pena. Então, o que eu peço sempre no processo de mentoria ou de consultoria? Um voto de confiança. A gente faz um combinado por um período,
um período curto, geralmente 3 meses, e eu te peço um voto de confiança para você, para sua equipe, para o seu negócio. E nesse período eu tenho certeza que eu sei o caminho para te tirar da situação desconfortável e te levar para a situação que você quer de estabilidade. Não de conforto, mas de estabilidade. E eu sei como fazer chegar lá. Mas tem algumas coisas particulares da sua vida ou do seu negócio que é você quem sabe. E aí eu preciso que você se abra, se exponha, que você me permita conhecer isso. Porque eu digo que a resposta, o como está comigo, mas a resposta está com você. Eu preciso achar uma maneira de chegar aí e destravar isso, porque a resposta está aí dentro. Encontrar onde está, né? O negócio é seu, o sonho é seu, né? E aí você tocou nesse assunto sobre hábitos, né? Como que funciona esse processo, né? Eu acredito que tenha muita dificuldade nisso, né? Do processo mesmo de mudança. Tem muita gente com trava nesse processo de mudança de hábitos. Sim. O que você pode dizer? Eu sei que a gente ouve muito dizer, o hábito, né, você se quebra em 21 dias, você constrói um novo hábito. Eu sei que isso, de certa maneira, é mentira. Não existe esse tempo, né, mesmo porque as pessoas são diferentes umas das outras, e hábitos, às vezes, são hábitos mais enraizados, outros menos, enfim. Acho que não dá para colocar tudo no mesmo balaio, isso. Né? Mas como que é esse processo aí de construção de um novo hábito, de alteração de um hábito que está, né, ruim, que você está vivenciando, como que é esse processo? Principalmente quando a gente está falando aqui para o empresário que está vivenciando esse problema, né? Eu sei que você tem que escafunchar ali, achar onde que é o que da questão e começar esse processo de mudança, né? Como que é esse início? Bom, identificado ali, eu pelo menos achei que identifiquei a causa, né? A raiz do problema, a gente vai trabalhar em como que ele é processado. Que o hábito é uma repetição de tarefas, né? É uma repetição de ações. E você repete, isso vira rotina vira hábito. E aí nós temos que atacar o primeiro movimento, que é a repetição do que está dando errado. Os gatilhos. Exatamente, a gente precisa trabalhar ali. Então, quando a gente descobriu, por exemplo, o faturamento está baixo, a gente vai primeiro fazer uma análise financeira. Poxa, você está vendendo sem margem. E aí você fala, se eu aumentar o preço, eu quebro. Porque o meu concorrente e aí nós temos que investigar isso. E às vezes, você não precisa nem aumentar o preço. Você precisa melhorar a sua performance, a sua eficácia, a sua eficiência. E aí tem a ver com processos. E aí você precisa ir lá nos processos e alterar processos. E quando você fala isso, nossa senhora, não, mas eu sempre fiz assim. Aí entra em crise. Aí as pessoas querem fugir, me matar, jogar pela janela, mas aí é que eu peço voto de confiança, entendeu? Precisamos mudar este ponto aqui que é pequeno, que no momento é um hábito, no momento é uma rotina, no momento talvez esteja até numa zona de conforto. Mas, por A mais B, lógico, eu não vou tirar isso de nada, do nada, vou trazer números, né, para te mostrar isso. E, então, é o trabalho que eu digo que vai além da planilha. De repente, eu não preciso nem chegar na sua empresa, no seu negócio e fazer uma análise financeira. Eu posso encontrar uma análise financeira feita por uma outra consultoria financeira, dou uma olhada, confio, né, bateu como eu estava pensando, e aí eu vou além da planilha, que são os comportamentos humanos. Aí é que está a chave, porque a planilha está lá. E a planilha não mente. Não, a planilha não. Isso que é lindo. Eu adoro matemática. Os números não mentem, né? Exatamente. Se os números estão dizendo, eles têm um motivo para estar dizendo aquilo. E é difícil você brigar com números, né? É difícil. E aí a gente vai para esse ponto de qual comportamento construiu este número. Nossa, que legal, que interessante isso. Entendeu? Quais comportamentos? Na verdade, não é um, são mais geralmente de um, né? É mais de um, né? E aí você identificando esses comportamentos, você já vai ver a questão desse hábito que foi construído e vai identificar o gatilho desse hábito para poder ser... Que é uma rotina, né? É. Tem aquela historiazinha antiga lá sobre consultoria que o
o senhor trabalhava na linha de trem lá, né? E todo dia ele pegava o martelinho e ia batendo nas rodas do trem, né? A roda do trem, todo mundo sabe, é de metal, né? E aí ele foi aposentar, chegou o cara novo. Aí o cara novo falou, ó, você vai chegar todo dia, o trem vai parar aqui, você vai pegar esse martelinho e você vai em rodinha por rodinha do trem. Tem. Beleza, entendeu? Entendi. Aí o rapaz perguntou, mas por que eu faço isso? E ele respondeu, cara, eu tô aqui há 40 anos, não sei, você chegou agora, quer saber? Era só uma rotina. Que às vezes estava vinculado com alguma coisa lá do passado, que naquela época fosse necessário, né? Tem uma história parecida exatamente sobre isso, que é uma receita de família, né? Então a neta foi aprender a fazer lá o omelete da bisavó e tinha que fazer, dobrar assim, dobrar assado para ficar, né? E aí ela perguntou para a mãe falou, não, mas eu aprendi assim. Aí foi perguntar para a avó e a avó falou assim, não, é que na época... a frigideira, que não tinha aquelas frigideiras assim, era tudo pequenininha. Então, para caber o ovo para a família inteira, tinha que fazer essa dobra, porque senão não dava para fazer. Ótimo, aprendi mais uma, vou usar. Muito boa. E é isso, naquela época era necessário, fazia sentido, mas por que você está fazendo hoje, né? As rotinas permaneceram e não foram questionadas. Exato. E aí os porquês, né, hoje já não entregam a mesma coisa. Falando de questionamento, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre questionando. Sim. Como que você elabora esse processo de questionamento? Você trata isso com o seu mentorado? Sim. O segredo de uma boa mentoria é fazer boas perguntas. Sim. É igual vender. O bom vendedor, ele não é um falador, ele é um bom perguntador. Porque eu acho até que quando você responde, você mesmo... se dá conta daquilo, né? Isso. Não adianta, eu vejo muito assim, é difícil quando você fala para alguém, essa pessoa não vai entender exatamente. Quando você faz uma boa pergunta, ela mesma vai, com a resposta, ter aquela compreensão, que é diferente. Ela ouvir e você ter essa percepção, né? Esse entendimento. Exatamente. Eu te falei, você entendeu perfeitamente meu trabalho, é isso daí. Então eu tenho que procurar boas perguntas que te façam refletir na resposta, e que essa resposta venha construindo. Então, eu tenho uma mentorada, que amanhã cedo, inclusive, eu tenho com ela, é 7h30 da manhã, e a gente está junto há muitos anos. E aí ela fala, entendi o que você quer dizer esse tempo todo. Você já sabia disso há 2, 3 anos atrás? Eu já sabia. E por que você não falou? Porque se eu falasse, não teria feito. E você está aqui comigo há 2, 3 anos, mas você não tinha a maturidade, você não estava tendo a visão para poder perceber isso, ia se jogar fora. E tem isso também, né? Porque tem a questão do repertório. A gente, às vezes, não tem um momento que a gente não tem aquela compreensão sobre um determinado assunto, porque a gente não tem um repertório para entendimento daquele ponto exato, né? Você precisa dessa maturidade para poder entender exatamente aquele ponto no momento certo, né? Exatamente. Senão você acaba não tendo a oportunidade, você deixa passar, né? Eu falo muito que a questão da inconsciência, né? Quando a gente fala em marketing, a gente trabalha com o nível de consciência do público, né? A pessoa inconsciente, a pessoa consciente do problema, consciente da solução, consciente que a solução é você e parte para o momento de compra. E é bem isso, né? Como que eu vou vender um aparelho para bruxismo para uma pessoa que nem sabe o que é bruxismo? Então a consciência é muito importante ali das resoluções, né, dos problemas, né? Sim, muito, muito importante. Eu tive um caso com uma indústria que eu conheci numa sala de espera de um grande player do mercado, e a gente foi conversar, foi entender, ele estava, na opinião dele, ele estava para quebrar. Na opinião dele. Na opinião dele. E era uma indústria belíssima. Quando eu cheguei lá, me impressionei. A fachada, a entrada, um lago bonito na frente e tal, parará, muito bonita, muito organizado. E é aquela história, né? Comigo você não precisa mexer não, não sei o quê. E aí eu perguntei para ele assim, achei linda a tua indústria, parabéns. Eu queria ver a porta dos fundos. Eu queria ver o fundo da fábrica. E ele falou, tá, mas eu vou lá com você, não faz muito sentido não, mas tá, eu quero, vamos lá. Agora eu fiquei curiosa. Aí ele deu uma volta comigo, eu falei, não, mas vamos chegar como se nós fôssemos uma pessoa da entrega ou um funcionário seu, vamos fazer o caminho por fora.
Quando nós demos a volta por fora, ele falou, isso aqui está diferente. Isso aqui está fora do lugar. Nossa, mas o que é isso aqui? E ele percebeu o desperdício. Resumindo a história, né? A gente foi passando por todo o processo e ele falou, caramba, é muito desperdício. A planilha apontava isso. A planilha Apontava isso, por números. A planilha apontava. Só que ele não tinha dimensão. Aonde? Ele não tinha a leitura daquele... O físico é muito... tava sobrando lá um pedaço de alguma coisa. Eu posso fazer outra coisa com esse pedaço aqui. Então meu funcionário, ele é irresponsável, ele quer o meu mal. Não, ele não tinha clareza. Ele também estava na mesma ignorância, no sentido de falta de conhecimento, de desconhecer. E ele estava repetindo um processo. Alguém fez aquela parte, jogou aquilo fora, ensinou para ele, ele fez e jogou aquilo fora. E aí, graças a Deus, em pouco tempo, geralmente as minhas consultorias são na casa de 6 meses. Né? A gente colocou a empresa num ponto legal, ele seguiu dali para frente, foi tudo bem. Acho que passou uns 2 anos, encontrei com ele de novo no mesmo lugar que a gente se conheceu, e ele estava contando para outra pessoa. Nossa, eu estava quase quebrado. E aí eu entrei pelo fundo da minha fábrica e eu vi que meu problema era desperdício. Então, não adiantava eu falar isso para ele. Porque a planilha já estava lá, ele estava na mão dele, de uma outra consultoria, do próprio financeiro dele. Ele tinha esse indicador ali. Ele tinha um indicador ali, ele só não estava conseguindo traduzir. Que doideira, né? Que doideira. E o que você... O que constrói realmente o patrimônio? A gente está falando aqui de dinheiro, a gente está falando de desperdício, e eu vejo assim que as pessoas têm sempre essa questão de que é o faturamento que vai resolver o meu problema, e por outro lado tem esses hábitos que vão, né, destruindo ali os comportamentos necessários para se construir realmente um patrimônio, e eu acho que está tudo interligado ali. O que faz realmente a construção de um patrimônio? Hoje a gente pensa, né, no mundo atual, como a gente está, toda essa preocupação hoje latente, né, e as pessoas, até eu converso muito com muita gente, eu vejo uma desesperança. Uhum. Esse ano aqui, em 2026, eu tô sentindo uma desesperança das pessoas, né? E as pessoas, esse ano eu não vou conseguir ter minhas metas cumpridas. E aí a gente vê o caos, né, por fora. E o que a gente pode fazer? O que está nas nossas mãos para ser feito, que a gente possa dar uma reviravolta e realmente ter uma construção de patrimônio, mesmo em meio ao caos, né, que a gente vive hoje? Bom, aí nós tocamos na antifragilidade. Aí nesse ponto que eu queria chegar. É exatamente a antifragilidade. É crescer no caos. É crescer apesar dos reveses. É crescer na realidade, no mundo real. E não só na planilha, no sonho, no projeto. Porque construir metas é muito fácil. O papel aceita tudo, né? Sim. Você encher a sua agenda é muito fácil, o papel aceita tudo. Agora, tem uma música do John Lennon que ele fez para o filho dele, que a tradução é mais ou menos assim, ele diz que vida é o que acontece enquanto a gente faz planos. Muito legal. Né? Muito legal, ele fez para o filho, pro Sean. E é isso que acontece, a gente chega no princípio do ano, faz um monte de metas, enche a nossa agenda com um monte de datas, de tarará, tarará, e a vida acontece. E aí? Aí vem a antifragilidade, que é você aprender com o seu erro, aprender com o erro do seu concorrente, aprender com o erro do seu fornecedor, aprender com o erro do seu cliente, tirar uma lição disso, que é mais barato aprender com o erro dos outros. Com certeza. Eu vou te ser sincero que eu aprendo mais com os meus. Infelizmente, essa parte da lição eu não sou muito boa. Muito do que eu trago, a maioria do que eu trago, tem a ver com a minha experiência também. Com os clientes que me acompanharam, com as pessoas que eu vi. A experiência do meu pai é muito rica, para mim é o meu mentor maior. Mas eu repeti alguns erros, sabe? Eu falei, será que é isso mesmo? Eu vou lá testar. Do meu pai, então, era batata. Ele falava e falava, para, não sei, eu vou lá. E pum, quebrava a cara. Então, a antifragilidade é isso. É você usar todos esses reveses, toda essa dor, né? todo esse conteúdo aí do que é improvável, o que não cabe na planilha, sabe? Uhum. O que é imponderável. E acontece. Então, a gente não trabalha com certezas no mundo financeiro. A gente trabalha com probabilidades. Sim. Você ia falar?
Não, pode continuar. Então, só para completar. Então, tem a ver primeiro com a antifragilidade, tá? Que é crescer no caos. Apesar dele crescer. E não simplesmente suportar, passar por ele, mas sair melhor, mais forte, sair de alguma maneira evoluído lá na frente, se desenvolver dentro dele. E todos nós somos antifrágeis porque a vida em si é antifrágil. Você chegou até aqui passando um monte de percalço. Bem ou mal, goste ou não goste, você chegou até aqui. E deixou um monte de coisas para trás aí. O primeiro ponto é esse, é descobrir como fazer isso. O segundo ponto aí você vai ter que rever as suas metas. Metas são feitas para serem revistas. Planejamento não é certeza. As pessoas acham que planejamento Tem que seguir a risca, né? É aquilo. E é meio que uma previsão de futuro, né? É meio que uma profecia, né? Não é, gente, não é. Planejamento você tem que corrigir, você tem que adaptar. Tanto que tem uma coluninha lá, é o previsto e o realizado, né? Exatamente. E aí a diferença dos dois, o que eu preciso fazer? Aí eu preciso olhar, um mês que eu fui muito bem, o que eu fiz para aquele mês eu ter superado a minha meta? No mês que eu fui muito mal, o que eu fiz? Ou o que faltou fazer? Né? Então, crescer dentro disso. E aí, para não me perder, você perguntou sobre a construção do patrimônio, né? Eu gosto de trazer primeiro uma definição de riqueza, né? Que, para mim, riqueza não é só dinheiro. Dinheiro é muito importante, claro. Patrimônio é muito importante, coisas materiais. Só que eu entendo que riqueza enquanto você está construindo patrimônio, você não se perder, você não se quebrar. E mais, você ser capaz de suportar e de sustentar tudo isso independente do que venha. Uau! Nossa! E aí, construir patrimônio tem a ver com isso. Então, relacionamentos são super importantes. Ninguém quer o que quer em qualquer condição. Você quer o que você quer num contexto muito específico. Uhum. Dá um exemplo bobo. Todo mundo quer ganhar na Sena, no final do ano. Lá, não sei quantos milhões lá. Só que você quer saúde, você quer uma pessoa XYZ do seu lado para curtir isso, você quer tempo para poder aproveitar esse dinheiro. Então você não quer só o dinheiro. Você quer um conjunto de coisas. E para mim, riqueza antifrágil é construir esse conjunto de coisas. E lá na frente é legado. Sim. Tá? Então, riqueza para mim é criar, construir, gerar, sustentar, expandir e transmitir valor. Que é mais do que patrimônio. Dinheiro, sim, ações, terreno. Faz tudo parte. Tudo faz parte, mas relacionamento, saúde, crescimento pessoal, espiritualidade, isso tudo tá junto. E a maioria das pessoas não contabiliza isso, né? Quando fala de patrimônio, né? É dinheiro. Eu conheço muitos empresários que a conta está no azul. Chegam pessoas assim para mim também. Por fora está tudo muito bem, mas por dentro ele está quebrado. Está em pedaços. E você trabalha esse lado também? Também. Porque não é só a construção ali do patrimônio da riqueza antifrágil, mas é também como que eu me comporto depois que eu construí o patrimônio. Então chegam pessoas para mim que estão perdidas na construção do patrimônio e chegam pessoas que já estão com o patrimônio construído, mas estão perdidas, se perderam no meio dessa construção. Entendi. E como que é o processo, né, dessa construção? Pegando esse exemplo, né, eu conversei muito com um empresário agora neste mês aqui e eu vi essa dor, essa problemática, todo mundo bem desesperançoso. Como que essa pessoa pode começar? Que ponto que ela pode ali começar a dar uma... A gente falando de comportamento, para dar essa reviravolta de atitude, para ter uma atitude mais positiva, para poder... Porque eu acredito muito que o que a gente sente, o que a gente pensa, reflete ali nos nossos comportamentos e no nosso resultado. Sim. E eu vejo que as pessoas, quando estão nesse momento de derrota, acabam meio que assinando uma sentença ali mais pra frente, né? Sim. Então, vamos lá. Eu trabalho com a construção de clareza, tá? Com a construção de comportamentos que vão garantir resultados sustentáveis. E aí, o primeiro ponto é clareza. O meu método é simples. Don Covin, on cotô, pron covô. Legal. Esse é o meu método. Então, a primeira coisa é clareza. Don Covin, como é que eu cheguei na situação que eu tô agora?
sem pôr a culpa em Do ninguém. Covim é uma expressão mineira, É, né? Não convim. Como é que eu cheguei aqui? E não vou pôr a culpa no meu pai, na minha mãe, no governo, né? Não. Vou assumir a responsabilidade. Como que eu cheguei até aqui? Essa é a parte mais dolorosa. Que comportamentos que eu tive que me trouxeram até aqui? Exatamente. De onde eu saí, quais comportamentos eu tive que me chegaram até aqui. Tá. O que é o aqui hoje? Real, com clareza. Sem carregar a mão nas cores. Nem para mais, nem para menos. É um exercício É um escrever ali, né? É a realidade. Aonde que eu tô hoje? Prós e contras de onde eu tô hoje. Tá? E o que eu quero para o futuro? Aí a visão é de longo prazo. Né? E nesse o que eu quero para o futuro, tem que ter um propósito. Quer ver a pergunta mais difícil de um empresário responder? Responde para mim você. Por que você quer faturar o quanto você quer faturar? Eu quero faturar 1 milhão porque eu quero pagar as minhas contas. Por quê? Aonde que isso vai te levar? Cadê o propósito? Tem um propósito maior por trás. Por que você abriu o seu negócio? Só para ganhar dinheiro? Só para ficar rico? Aí tem gente que vai responder, porque eu fiquei desempregado. Mas por que você escolheu este segmento? Eu conheço uma pessoa em Minas Gerais que veio do norte de Minas para a capital e passou uma fase muito difícil. Foi morar na rua. E começou a catar lixo reciclável para vender. E aí um dia ela percebeu que, poxa, eu catando sozinha, eu não consigo fazer tanto. Mas se eu colocar todo mundo que está dormindo aqui debaixo do viaduto comigo para catar para mim, eu vou ter um resultado maior. E aí que vem a tal da armadilha do curto prazo. Essa pessoa, ela conseguiu entender que se ela esperasse um pouquinho mais para colher os frutos seriam melhores. Aqueles que trabalhavam para ela queriam imediatismo. Eles queriam aquele pouquinho de dinheiro naquele dia, naquela hora, para satisfazer alguma necessidade momentânea. Então, ele fez. As pessoas traziam para ele e ele pagava um pouco menos, mas pagava na hora, no ato. E as pessoas queriam isso, imediatismo. E ele foi construindo devagarzinho. Final das contas, hoje ele é muito bem sucedido no ramo de reciclagem. Uau! Que bacana! Entende? Mas ele teve a visão de longo prazo. Então, longo prazo é fundamental. É fundamental. E aí tem que ter propósito. E ele tinha um propósito. Isso é que eu acho mais bonito, até me emociona. A família dele tinha ficado no norte de Minas. E ele queria trazer. E ele queria muito melhorar a condição da família. O propósito é sempre por alguém ou por alguma causa. Nunca é por você mesmo. E é isso que dá a motivação ali para batalhar, para correr, para conquistar, para fazer o que precisa ser feito, né? Exatamente. Para esse empresário que está desesperado, eu diria primeiro isso. Faz essa análise, não convia que eu estou pronto eu vou e me responde qual que é o seu propósito. E o seu propósito não está em si. Está em uma causa ou em alguém. Uau, que mensagem maravilhosa, né? Foi de emocionar. A gente estava falando sobre a antifragilidade, né? Mas é muito difícil, né, Lúcio? A gente pensar no momento do caos ali, enxergar saídas, né? Que conselho você dá para o empresário? O que ele pode fazer para ter uma luz no fim do túnel? Que meios que ele pode buscar? O que ele tem que fazer, assim, na ordem prática mesmo, para poder sair daquele momento e dar uma reviravolta e ver a luz no fim do túnel? Primeiro é você conhecer a fundo o seu negócio e o seu mercado. Então faça uma revisão de como o mercado está hoje, no segmento que você resolveu atuar. Como é que está o mercado hoje? Uma leitura muito realista e não aquela leitura meio que coruja, né? O filho de coruja nunca é feio, né? Não. E aí você vê, o mercado está como e o meu negócio está como. E hoje a gente tem uma facilidade tão grande com a IA, né? De ter esse resultado aí muito mais rápido do que se tinha antigamente, que aí se tinha que ver, as pesquisas eram muito mais lentas, demoradas, né? E as análises também. Hoje a gente tem a IA que muito rapidamente você consegue ter uma base de conhecimento até para fazer um estudo mais específico, né? Então... Exatamente. Então, conheça a fundo o mercado, conheça a fundo o seu negócio.
sem paixão. Você tem que olhar de fora, um olhar frio, assim, distante mesmo, sabe? Antifragilidade não é exatamente frieza, mas é, sobretudo, sinceridade, verdade. E isso às vezes dói. E aí, depois que você tiver refeito, né? Você deve ter feito isso em algum momento do seu negócio. Depois que tiver refeito essa análise, você vai precisar entender quais comportamentos você precisa e pode mudar. Você não pode mudar todos no primeiro momento. Então, quais são os principais? Pequenas mudanças. Qual mudança hoje que vai trazer, vai revelar mais o seu negócio, vai representar mais lá na frente? Tá? E aí é sempre bom você pensar em curtos prazos. Tipo, daqui a 3 meses eu quero resolver o quê? Eu tenho 1 milhão de problemas, tenho um caminhão de problemas. Você não vai resolver todos juntos. Qual deles que é mais importante você resolver num prazo de 3 meses, 90 dias? Se é que é possível. Você vai falar, o principal eu não consigo. Mas qual que dá um impacto grande que você consegue em 90 dias? Que vai ser o 80-20 ali, Exatamente, 80-20, perfeito. E aí você precisa trabalhar em cima disso. De novo, é esforço. Eu vejo que o problema das pessoas não é esforço. O problema das pessoas não é competência. O problema das pessoas não é nem conhecimento. Acho que é falta de clareza. É falta de clareza, é falta de visão, é falta de disciplina. Me fale um pouco mais sobre a falta de visão. A falta de clareza, você estava dizendo até aqui. A disciplina também já é um termo bastante conhecido, mas a falta de visão. O que seria essa visão? Que talvez seja um termo que existe até uma certa confusão, né? Sim. Visão, eu digo o seguinte, daqui a 3 meses eu quero estar onde? Daqui a 1 ano, daqui a 5. Por que eu quero chegar lá? Como que isso reflete na minha vida, no meu negócio, na minha família? A que custos eu chego lá? Então, daqui a 3 meses, se o custo for altíssimo, eu chego onde eu quero. Vale esse custo? Custo-benefício. Entendeu? Então, a visão é exatamente isso. Vou olhar para o futuro, né, e enxergar um ponto no futuro que me atrai. Eu quero chegar lá, assim, 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 especificamente. Então, quero faturar 1 milhão. Por que você quer faturar 1 milhão daqui a 3 meses? Específico. Ou, o que eu costumo ver com mais recorrência e que acho que é o pior. Eu quero aumentar meu faturamento. Você não vai conseguir nunca. Eu quero aumentar meu faturamento, falta dados. Eu quero aumentar 20% do meu faturamento. Eu quero chegar em 1 milhão. Tem que ser específico. E o porquê? Tem que estar muito claro para você. Se eu aumentar 20% do meu faturamento, o que isso traz para mim? O que isso melhora no meu negócio? E aí eu vou compartilhar isso com o meu time ou não, ou vou compartilhar os pedacinhos da maneira que eu achar que faz mais resultado. Em cima disso dá para construir a estratégia para ter exatamente esse resultado. Pronto, que você espera. Visão é estratégia. Eu faço consultoria de posicionamento digital, né? E um dos pilares é a identidade, quem eu sou. Porque o quem eu sou que eu vou trazer aqui como conteúdo para gerar visibilidade. E exatamente tem essa questão da visão, né? Qual que é o meu objetivo para daqui 3 meses? Para daqui 1 ano? Para daqui 5 anos? Se eu te falar que quase 100% das pessoas não tem, não sabem. Eu acredito. Não sabem. Eu acredito. Infelizmente. Ou então é muito vago, né? Muito vago. Eu quero estar melhor. Eu quero estar com a conta no azul. Não, você quer estar quanto no azul? Eu quero ter 1 milhão sobrando. Tá bom, vamos trabalhar para você ter 1 milhão sobrando. Agora, eu quero ter dinheiro sobrando. Isso não é visão, isso não é propósito. Já diria aquele velho ditado, né? Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve, né? Caminho serve, exatamente isso. Então, todos os negócios passam por isso, pequenos, grandes e médios. Grandes conglomerados se perderam por causa disso. Tem caso ali da Ford, que perdeu a liderança lá nos anos 70, 80 para a Chevrolet. Não tenho certeza, acho que até hoje não recuperou no mercado americano. Se bem que eu já vi um mapinha que eu acho que recuperou sim. Eu já vi um mapinha lá das marcas mais vendidas e estava bem grande. Mas teve um momento que ela perdeu a identidade, quando houve uma troca de diretoria. A família se afastou e trouxeram uma diretoria profissionalizada. E aí houve uma perda de identidade. E ela perdeu a liderança para a Chevrolet.
Isso acontece com a padaria de Seu Joaquim, isso acontece com a lojinha da Dona Maria, isso acontece com o seu negócio. Um pequeno, médio, grande. Identidade é tudo. Identidade, propósito. Você precisa saber. Que exercício, então, dá um caminho aí. Começo, meio e fim para o empresário que está assistindo e precisa ter essa clareza, precisa construir esse caminho, precisa ter um fôlego agora para ter uma esperança. Me contrata, vai. Boa! É o caminho. Mas, Exato. Planilhas são super importantes. Então, primeiro, tenha planilhas confiáveis. Uma lição de educação financeira muito rápida. Você tem que gastar menos do que você ganha. Nossa! Só isso. O óbvio precisa ser dito, né? Você precisa gastar menos do que você ganha. Comece por aí. Planilhe tudo. Você tem que tomar nota de tudo, de um centavo, de uma bala. Você passa no caixa da sua empresa, falando para pequenos empresários, você passa no caixa da sua empresa e você saca 10, 20, 50, 100, 1000, não interessa. Você precisa lançar. O dinheiro é seu, mas você precisa lançar. Então siga o caminho do dinheiro. O dinheiro entra por um porquê vindo de algum lugar. E ele sai indo para outro lugar para um para quê. Então, por que o dinheiro entrou e para que ele saiu? Tome nota, vigie essa planilha na sua vida pessoal e nos seus negócios. Acompanhe isso de perto e entenda, você precisa gastar menos do que você ganha. É só isso. E aí você vai construir isso, você vai entender os processos. É difícil falar porque a pessoa vai dizer assim, eu não sei como fazer. Então, mas... mas planilhar, todo mundo vai entender, planilhar. Eu acho que o que pega e o que eu tenho percebido muito as pessoas estão com dificuldade de faturamento. Às vezes, uma outra realidade, não é nem quem está faturando bastante e não vê o dinheiro no fim ali, porque aí você vai entender isso nas planilhas, onde está o seu gargalo, onde está escoando. Mas é aquela pessoa que está com problema de faturamento. Então vamos lá, de novo. Você precisa gastar menos que você ganha. Os últimos 3 meses, os últimos 6 meses, os últimos 12 meses, qual foi a sua média de faturamento? Faturamento é total de vendas, é diferente de receita. Sim. Tá? Então, qual foi a sua média de faturamento? Quanto que está a sua despesa? Variável, fixa e variável. São conceitos, não sei se as pessoas vão entender, mas é importante você saber, né? Principalmente as despesas fixas. Essas você controla. As variáveis, como o próprio nome diz, é mais difícil de controlar. As variáveis estão da porta para fora. As fixas estão da porta para dentro. Então, vamos partir do cenário do onde eu estou, do cenário mais pessimista. Digamos que eu não consiga, nos próximos 30, 60, 90 dias, faturar mais do que essa média que eu encontrei. O que eu tenho que fazer para caber aqui dentro? E aí, faturamento é promessa de receita. Quanto que eu faturei e quanto que eu de fato recebi? Tem um gap aqui. Por quê? Eu preciso entender. E às vezes tem um tempo para isso, né? Exatamente. Aí tem o prazo de compra, tem o prazo de venda, isso aí tudo você precisa entender, porque às vezes é só você ligar para o fornecedor e renegociar um prazo. Às vezes você está comprando demais. Eu tenho um cliente que chegou há pouco para mim, que eu vou entregar amanhã, inclusive, aliás, está pronto, né? Espero que ela marque comigo para amanhã, estou esperando uma confirmação, que simplesmente ela compra todo mês quase igual o que ela vende. Aí não consegue ter o caixa ali. Não consegue ter o caixa. Ou que ela não me entregou ainda o estoque, né, o controle do estoque. Ou o estoque dela é 0, e não é, tenho certeza que não é, ou ela está comprando mal. E se ela está comprando mal, é só comprar bem. E como é que eu faço para comprar bem? Você tem negociar. Você tem um sistema, você precisa ter controle do seu estoque. O que eu estou vendendo, por que eu estou vendendo, o que eu tenho no estoque. Vou fazer promoção, vou promover o que está parado no estoque. Promoção é uma ação para promover vendas, para vender mais. Em nenhum lugar que está falando tem que baixar o preço. As pessoas acham que promoção é dar desconto. E não, você pode... Não necessariamente, você é do marketing, sabe melhor do que eu. Sim. É montar uma oferta que seja atrativa. Nem que seja 2 em 1, alguma coisa, não necessariamente baixar valor. Baixar valor. E aí, o que eu tenho que pode contribuir mais nesse momento?
qual que é o estoque que eu tenho parado? O que eu posso fazer com o estoque? Eu lembro de trabalhar com material de construção logo no início da minha carreira, lá no início dos anos 90. E aí o Collor abriu o mercado e tal, abriu o porto, cabotagem. A empresa que eu trabalhava foi no Paraná, fez uma compra e essa compra veio de navio até o Rio de Janeiro. Foi a primeira compra, estava todo mundo emocionado com aquilo. Pegou uma tempestade, não sei o que foi lá. Eu sei que as caixas de piso que estavam lá soltaram, quebrou tudo. E aí eu fui até o Rio de Janeiro, eu trabalhava com marketing nessa época. Eu fui até o Rio de Janeiro para entender. E aí tava lá o pessoal pegando de pá, aquele monte de pedaços. Caquinhos. Tinha seguro? Tinha. Só que aqueles cacos eram da empresa. Trouxe todos esses cacos para a empresa. Estou curiosa. Que limonada que foi feita aí? Chamei uma pessoa lá de dentro que tinha muita habilidade para isso. Não era nem um arquiteto, depois um arquiteta veio para ajudar, mas a primeira pessoa que eu pensei não foi um arquiteta. E nós montamos um mosaico para você fazer na calçada, na beira da piscina. E aí a gente vendeu cacos. Que incrível. Entende? De repente, você está com cacos no seu depósito e está cheio de caco. E é só você. Tem que sair do óbvio, né? Tem que sair do óbvio, sair da caixinha. Tem que fazer brainstorm mesmo, chamar pessoas para conversar. O que você, né? Opiniões, trazer ideias, né? Fazer um banco de ideias, né? E em cima disso, ver o que ideias dessas são interessantes, que vão dar resultado. Mas eu acho que o empresário ele tem que ter essa curiosidade e essa criatividade de pensar fora da caixa. Isso. E soluções que você jamais, né, teria pensado. Às vezes uma situação ruim acaba trazendo essa oportunidade de a gente avançar e pensar em outras coisas, né? Mas tem que ter uma curiosidade e essa criatividade de pelo menos parar um tempinho ali e pensar em ideias, né? Isso. Em ideias, porque em cima dessas ideias aí você vai ver a viabilidade, mas exatamente. Em cima das ideias você pode ter uma solução, né? Então, vai completando a resposta à sua pergunta ali, o que eu faria além disso tudo? Eu conversaria com outras pessoas. Ou com um profissional como eu, ou com a esposa, ou com um amigo, ou com os funcionários, porque você é empresário, você não é onisciente. Nem tem que ser. Então, tem pessoas muito criativas. Às vezes você é empresário, você começou uma indústria e você era muito bom no chão de fábrica. E aí você abriu sua indústria, hoje você é um empresário. Mas você não entende de financeiro, você não entende de compras, você não é obrigado a entender. Quem pode me ajudar? Tem que você ser humilde, né? Exato. Não, você sabe que você precisa que alguém entenda. Você não vai conseguir entender tudo o tempo inteiro sobre tudo. Você tem que ter uma noção, né? Eu acho que o empresário ele tem que ter uma visão geral, né, de tudo. Concordo. Mas você pode ter especialistas em cada uma das áreas, né? Exato. E tem que buscar ajuda mesmo, porque a gente não sabe tudo o tempo inteiro. A gente tem que buscar ajuda, procurar profissionais específicos em cada uma das áreas. E quando você fala de finanças, que é o fundamental de uma empresa, né? Você tem que ter ajuda. Se você não tem se você não sabe como fazer, não sabe o que você está fazendo de errado, você tem que procurar uma ajuda para poder realmente encontrar ali o gap e poder solucionar, né? Para mim, a virtude primeira do ser humano é a humildade. Então, se você não tiver humildade, você vai até evoluir, mas vai ser muito sofrido. Entende? Vai doer mais do que precisa. Então, tenha a humildade de buscar ajuda, tenha a humildade de reconhecer que você errou, tenha a humildade de pedir, de trocar uma ideia. Você ainda tem uma visão bem otimista, porque a minha visão é pessimista em relação a esse assunto. Eu já acho que o empresário, a pessoa que não tem humildade, dificilmente vai sair do lugar. Não, tem pessoas que evoluem, mas é um custo muito alto. Né? E parte do meu trabalho é essa, né? É fazer você encontrar estabilidade financeira com um custo emocional mais baixo possível. Que é o que todo mundo está precisando. Um custo emocional baixo e a resolução ali, né? Isso. Adorei, Lúcia. É isso aí, eu acho que essa é a mensagem legal aí para dar para os nossos ouvintes, né? Os nossos, como que fala, Carlos?
assistentes, não. É espectadores. Não é tele, mas são os nossos espectadores, né? Os nossos espectadores empresários. Nossa, eu trouxe o ouro aqui, Lúcio, hoje. Nossa, que isso. Obrigado. Um caminho aí. E eu falei muito sério quando eu fiz essa pergunta, porque eu conversando, né? Eu converso com muitas pessoas, muitos empresários, muitos pequenos empresários, e eu tenho sentido essa mesma resposta da maioria deles, né? E até por isso eu o convidei. Quando eu escutei aquelas palestras, eu falei, nossa, vai ser muito legal trazer esse assunto. Principalmente este ano, que é um ano meio, né, bem desafiador aí. E todo mundo sabe. Mas o que a gente pode fazer, né? O que está no nosso controle? Porque acho que isso é fundamental também. A gente ter essa consciência de que nem tudo a gente pode fazer. Porque a gente não tem o controle de tudo na mão. Então, o que é a nossa parte do controle? O que está em nossas mãos a ser feito que vai ajudar, que vai resolver ali? E essa questão de tudo que você trouxe está na mão de cada um. Então, não tem desculpa, né? Não tem desculpa. É pegar e fazer o que precisa ser feito. É sair da zona de conforto, né? Do gostosinho ali, que tá, né? Do gostosinho que não é tão gostosinho, mas tá ali porque é o que tá até então. Sair dessa zona e fazer o que precisa ser feito, começar passo a passo. Se precisar ajuda, procurar profissionais ali em cada uma das áreas. Às vezes a pessoa com problema nas finanças, está com problema no marketing, está com problema em vendas, enfim. Buscar realmente ajuda, conversar. A gente está... hoje a gente tem os grupos de negócios, networking, que são excelentes, porque a gente troca muitas informações, né? Os empresários que estão abertos para isso, porque às vezes a experiência de uma pessoa pode agregar ali no seu negócio, na sua empresa, né? Isso. E eu adoro fazer o podcast, porque eu vejo isso, eu converso com muita gente aqui, e às vezes eu fico questionando, falo, eu posso usar isso, olha que legal. Porque isso, às vezes tem um outro empresário que já passou por uma situação semelhante, e é legal você ouvir o que foi feito, as saídas que teve, porque às vezes você pode ter um insight e usar aquilo ali. Então converse mesmo com outros empresários, né? Acho que a gente não tem que ficar isolado. Tem muita gente que fica ali, não, eu tenho que resolver isso aqui. Não, tem que se abrir, tem que conversar com outras pessoas, tem que trazer outras pessoas para poder compartilhar e aí gerar ideias, gerar parcerias, gerar mudanças, né? Isso. E deixa eu te fazer uma pergunta então. Conseguir deixar alguma coisa de prático? Demais. Você deu um caminho ali, um passo a passo. Mas agora eu quero fazer uma pergunta. Pergunte. É pra gente finalizar. A gente já tá, sei lá, 1 hora e pouco? Voou o tempo. Voou, gente. A gente senta aqui, a gente perde a noção, né? 1h10 já. Eu quero que você deixe uma mensagem, e você vai falar ali pro nosso espectador, na sua câmera. Para o empresário que está assistindo, se fosse uma única mensagem que a pessoa vai mudar, tem que mudar um hábito financeiro. Que hábito seria esse? Para ela ter uma diferença hoje na vida dela. Que hábito que ela tem que mudar hoje? Se tivesse apenas uma coisa para ser feita. É claro, a gente sabe que na realidade fazer muitas, mas se fosse uma única coisa que vai ser o 80-20. Construa uma reserva de emergência. Construa uma reserva financeira. É verdade. Sem a reserva financeira, as suas decisões é como se você estivesse num cassino. Então você toma decisões empurradas pelo imediatismo. Então construir uma reserva financeira é a base da sua liberdade. E aí eu sei que você vai falar, poxa, mas não sobra, não tá sobrando, nem pra mim, não sei o quê. Tá, isso tudo tem saída. Isso tudo tem solução. Com mudanças de hábitos e com uma visão de longo prazo. Tá? O que nos define como seres humanos é o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de fazer escolhas e arcar com as consequências. Então, como você disse, eu concordo, nós não sabemos tudo. Né? A maioria das coisas foge do nosso controle. Aliás, eu diria que tudo foge do nosso controle, exceto o seu livre-arbítrio. Então, você vai buscar fazer uma escolha
pensando no longo prazo e que vai te deixar um resultado legal. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Quando você faz escolhas, você escolhe uma coisa em detrimento de 1 milhão de outras. Você escolhe uma esposa, você abre mão de todas as outras mulheres do mundo. Você escolhe uma roupa, você abre mão do resto do seu guarda-roupa inteiro. Então, quando você faz escolha, é isso mesmo, é uma coisa em detrimento de outras. O que você vai ter que abrir mão hoje para construir a sua reserva financeira? Boa. Eu acho que essa foi, nossa, certeira. Espero que tenha ajudado. Porque as pessoas, elas não pensam sobre essa questão do poder da escolha, né? Isso é fundamental, porque a vida é feita de escolhas. A gente acorda fazendo escolha. Eu aperto o soneca ou acordo? Eu vou pra academia ou não vou? Eu como ovo ou como pão? Isso. Né? A vida é feita de escolhas. E é isso que vai determinar o que você vai ter ali logo mais à frente no futuro, né? E toda escolha guarda uma consequência. Exato. Que a consequência ela é inescapável. Causa e efeito. Causa e efeito, perfeito. Então, se eu tomo refrigerante ou se eu bebo água, tem uma consequência. Principalmente se isso é a longo prazo. E aí você faz essa escolha sem pensar, né? Então, conheço pessoas que tomam refrigerante no café da manhã. Sim. E conheço pessoas que têm esse hábito e que não gostam do resultado que colhem, mas que não querem mudar. E aí? Entende? Então, você vai ter que fazer escolhas. E aí você vai pensar, qual é a consequência provável, porque eu não domino isso. Qual que é a consequência provável dessa minha escolha no longo prazo? E aí você vai medir o que você quer para você, entendeu? Mas não tem caminho fácil. Todo caminho tem desafio. E o segredo da vida é você superar desafios. E também você saber qual que é o difícil que você quer suportar. Perfeito. Porque existe o difícil, você fazendo o que precisa ser feito, você trabalhando até um pouco mais tarde, você economizando um pouco mais para você poder garantir essa reserva. Existe esse difícil, mas existe o difícil também. Você tá sempre enforcado, você não poder você tomar decisões em cima das condições ali que te obrigam a tomar aquela decisão que talvez você não quisesse, mas porque não tem outra saída, porque você se deixou ali, né, por conta das escolhas. Enfim, existe o difícil do fazer, existe o difícil do não fazer. Aí acho que é uma questão de escolher qual que é o difícil que você prefere, né? E deixa eu deixar claro para vocês, gente, eu não sou perfeito. Ninguém é, né? Inclusive, semana passada mesmo eu caí nisso. Eu estou tentando reservar dinheiro para fazer uma certa coisa. Semana passada eu vim aqui em Campinas, gastei a mesma quantidade com outra coisa, que não era importante. Eu voltei para casa e falei, mas que burro que eu sou, né, cara? Não precisava nem economizar, eu gastei exatamente o que eu queria com outra coisa. E aí a clareza ali... entendeu? Mas na hora, a emoção, porque nós somos seres racionais, mas somos levados pela emoção. Falam sempre, né, que a gente acaba escolhendo, tendo as atitudes por emoção, né? A gente usa o racional para justificar o que o emocional pede, é mais ou menos isso? Eu entendo assim, nós somos seres racionais. Então, o que vem primeiro é uma ideia, é uma razão. Vamos falar por exemplo, de medo. Tá? E para mim um valor muito importante, valores é uma coisa importante você saber também, seus e da sua empresa. Para mim um valor muito importante é segurança. A emoção por trás da segurança é medo. Uhum. Tá? Então, quando que você sente medo? Quando aqui dentro uma ideia surge que te fala um alerta de perigo. Aí surge o medo e aí você toma decisões baseadas neste medo. E aí tem decisões que são maduras, né? Olhar para os dois lados da rua e atravessar, né? Não investir em qualquer coisa, não comprar qualquer bobeira. E tem decisões que você toma levadas pelo medo e que elas são até irracionais, se você parar para pensar. Mas é que aqui na sua cabeça outras ideias vêm e tumultuam tanto, né? Que você perde o centro daquilo, né? Aquilo que era um medo real ou um perigo real passa a ser agora imaginário. Aí vem a ansiedade, um monte de coisa, né, que nos perturba. Mas se você conseguir
controlar o máximo, né, os seus pensamentos, e aí tem técnicas boas para isso, você também vai estar administrando as suas emoções. E aí as emoções têm um poder de gerar uma resposta bioquímica. E aí você sente assim, sente assado, e agora ganhou proporção, né? Eu tô sentindo, eu tô suando, tô não sei o que lá e tal, e aí você vai se deixando levar por isso. Nos negócios não é diferente. O maior ativo das empresas são as pessoas. Se você tem um time levado por emoção, e toda emoção é positiva, ou pelo menos tem um potencial de ser positiva, mas se você permite que emoções negativas tomem conta de você e do seu time, o resultado não vai ser bom. Então, cuide bem das suas emoções e das emoções do seu time. Como? Cuidando bem dos seus pensamentos. Visão, estratégia, disciplina, estrutura, propósito. Uau! Fechando aqui com chave de ouro. Lúcio, eu quero te agradecer muitíssimo pela sua generosidade de estar aqui com a gente hoje, gravando esse vídeo. Você trouxe insights poderosos. Tenho certeza aí que quem assistir esse vídeo vai ter um ouro na mão, assim, para dar um destrave na mente e falar, olha, eu tenho que seguir esse caminho. E eu queria que você deixasse o seu contato para o empresário que está assistindo aí, né, vendo o trabalho que você desenvolve, poderoso que se tiver interesse em entrar em contato com você, por qual canal ele pode entrar em contato com você? Você pode entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo LinkedIn, @Lúcio Cursi, ou posso deixar meu telefone? Claro, pode. É Cursi com C. C-U-R-S-I, Lúcio, C-U-R-S-I, @Lúcio Cursi, tudo junto. Ou você pode entrar em contato comigo pelo telefone 19 99 329 1236. Perfeito, então. Muito obrigada. E olha, você que está aí nos assistindo, põe esse dedinho aí nesse like, compartilha esse vídeo com o empresário que você sabe que está precisando dessa mensagem, que vai fazer diferença na vida dele. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje assistindo esse podcast. Até o próximo episódio do Ping Podcast.